Boa tarde, turma do 7º ano. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para a aula de arte de hoje, certo? Vamos pegando o nosso livro didático para que a gente possa iniciar a nossa aula. Nós vimos na aula passada que o teatro tem suas origens mais formais lá na Grécia Antiga, certo? Então, nós vimos que a história do teatro, ela perpassa um longo período em várias partes do mundo, tem suas características próprias, não é isso? Suas formas de expressão, o que faz dela essa modalidade artística uma das grandes expressões do homem e que é onde o homem pode também representar suas relações com sua história e sua cultura. Não foi isso? Conhecemos o teatro epidauro, conhecemos o que é o teatro de arena, por que recebe esse nome, como que é a construção. Vimos também que nesse teatro da Grécia Antiga, as mulheres não podiam participar, tá? Quem fazia os papéis femininos, representavam as personagens femininas, eram os homens usando máscaras. Não foi isso? Então, existe uma riqueza de elementos muito grandes presentes no teatro e que se complementam e acabam convidando nós, espectadores, a também participar, a refletir. E é um instrumento assim muito prazeroso porque passa uma mensagem e geralmente essa mensagem realmente ela é reflexiva, não é? Então, ao longo da história, a representação do teatro, elas foram se modificando, né? O que eu digo sempre para vocês. Se a sociedade se modifica e evolui, a arte também faz a mesma coisa juntamente com a sociedade, tá? Então, nós temos assim uma rica diversidade de estilos teatrais. Nós vamos estudar hoje 2 estilos teatrais nessa primeira parte. O primeiro deles é a comédia dell'arte, que é um período histórico muito importante para o teatro, originado lá na Itália, isso precisamente pelo século XVI. É um estilo teatral com uma característica principal, que é a apresentação de um teatro popular itinerante, né? Então, apresentavam-se em carroças, palcos improvisados, ao ar livre. Eles realizavam apresentações com acrobacias, dança, música, muito parecido com apresentações circenses de hoje. Então, eles tinham os textos muito improvisados, não é o que fazia com que se usasse uma linguagem mais coloquial e, consequentemente, mais entendida. Então, os temas deles eram humorísticos e eles tinham personagens fixos. Então, gente, como é uma característica muito marcante os personagens serem fixos na comédia dell'arte, eles tinham sempre os mesmos atores, não é verdade? Então, uma característica marcante também desse tipo de teatro eram o uso das máscaras e dos figurinos carnavalescos, que os personagens usavam para fazer essa representação. São vários personagens, né? Tinha os criados também, e como era uma linguagem mais cômica, puxada para o engraçado, esses personagens eles ficaram, e hoje eles são muito usados nas apresentações carnavalescas, nas festas da fantasia. Então nós temos aí como exemplos a Arlequim, a Colombina e o Pierrot, que com certeza vocês já ouviram falar nas apresentações carnavalescas, certo? Outro destaque que nós vamos dar ao estilo do teatro inglês agora é o teatro conhecido como teatro elisabetano. Esse nome, elisabetano, realmente vem por conta que se refere ao período do reinado da Rainha Elizabeth I, então entre 1558 e 1603. Nesse período, gente, vai surgir um dos maiores nomes da literatura dramática universal. Sabe de quem estou falando? William Shakespeare. Isso mesmo. Ele vai ter suas obras conhecidas mundialmente, como, por exemplo, Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear. Então, todas as vezes que a gente estuda sobre o teatro elisabetano, o nome de Shakespeare está presente, porque ele é um dos representantes desse período, certo? Esse teatro ele começa como um teatro também muito parecido com apresentações circenses, então eram apresentados nas ruas, mas depois ele começou a ter um espaço próprio, né? E sempre mantendo essa proximidade entre palco e plateia, certo? Então o espaço ele tinha um grande pátio, o palco adentrava a plateia e era rodeado de maneira quase circular, né? O público ficava no chão. Esse público que ficava no chão eram as pessoas mais pobres, né? Que elas pagavam apenas um penique. Então,
quando não se tinha muito dinheiro, ficava no chão mesmo, descoberto. Então, se chovesse, fizesse sol, as pessoas acabariam sofrendo as consequências das intempéries, certo? E tinha também os camarotes, que era destinado às pessoas com um poder aquisitivo melhor que poderiam pagar mais peniques, certo? As mulheres também não participavam como atrizes, né? Os papéis femininos também eram representados por atores homens. Mas uma característica do teatro elisabetano é que todo mundo podia participar, certo? Ou ficaria no pátio, poderiam ficar tanto no pátio, né? Porque pagavam menos penique, e poderiam também ficar nos camarotes. Então, ao longo da história, nós temos muitos outros estilos, né? E é uma característica própria desse período elisabetano, é a dramaticidade. Então, as obras de William Shakespeare, elas ganham bastante destaque. Elas tinham um drama e, ao mesmo tempo, puxando um pouco para a ironia, né? Nas obras de William Shakespeare. Ao longo da história, como eu disse a vocês, muitos outros estilos em vários países do mundo surgiram e fizeram assim a história do teatro mais linda. Então, nós temos espaços teatrais diferentes, características diferentes, períodos diferentes. Se a gente já vier lá da Grécia Antiga até aqui no teatro elisabetano, nós já vamos notar uma diferença bem grande. Então, até hoje o teatro ele guarda essa beleza e o estilo das épocas antigas, né? Em alguns a gente consegue ver o que restou dessas edificações, como a gente viu no Epidauro, tá? Geralmente esses teatros hoje eles são preservados como patrimônio histórico e artístico, tá bem? Então, gente, nós estudamos 2 estilos teatrais bem interessantes, importantes para a história do teatro, que foi a comédia dell'arte e o teatro elisabetano. Vimos que eles têm suas características diferentes, peculiares nas apresentações, os assuntos apresentados, a maneira como os personagens se apresentavam. Vimos que esse teatro foi muito importante para chegar no teatro que nós temos hoje. Então, o teatro, desde a Grécia Antiga, da sua formalidade até hoje, ele vem sofrendo alterações significativas. E nós vamos conhecer agora alguns teatros famosos pelo mundo afora. O primeiro deles é o Teatro Colón, que fica na Argentina, em Buenos Aires, mais precisamente, e é uma casa de ópera. Foi inaugurado em 1857 e depois ele foi relançado em 25 de março de 1908, como vocês podem ver na imagem. Ele é bem bonito, não é isso? Com sua arquitetura bem característica, colunas, construção arquitetônica histórica, patrimônio da humanidade mesmo. Após um período de sucesso, o teatro ele teve um declínio. A gente sabe que com o tempo isso aconteceu não só com o Teatro de Colón, mas com outros. Então eles fizeram várias campanhas para recuperar o teatro, as apresentações, tá? O Teatro Colón ele foi visitado pelos maiores cantores e companhias de óperas do mundo, então por isso ele é muito famoso pelo mundo afora. Outro teatro muito famoso pelo mundo afora é o Teatro Municipal de São Paulo, que foi inaugurado em setembro de 1911, com a ópera Hamlet, de Ambrósio Thomas. Em 1951, ele sofreu uma modernização, como vocês podem ver, foi mexido na parte estrutural mesmo, fizeram novos pavimentos, aumentaram a área de camarins, ampliaram a capacidade de acomodação. Então, é um teatro muito conhecido também pelo mundo afora, tá? Outro teatro que nós vamos falar é da instituição musical de 2 edifícios, que é a Ópera de Paris. Então, de um lado, tem o Palácio da Ópera, que foi inaugurado em 1875, e do outro, o Palácio da Ópera da Bastilha, que foi inaugurado em 1989. Então, o edifício da Ópera de Paris ele é conhecido também como a Antiga Ópera ou como o Palácio de Garnier, que recebe esse nome por homenagear Charles Garnier, que foi o arquiteto que projetou toda a construção do teatro. Foi construído a pedido de Napoleão III, tem um estilo neobarroco, que se sobressai aí a sua opulência. Um dos elementos que mais se destaca nesse teatro é uma grande escadaria de mármore, assim como um grande auditório onde predominam o vermelho e o dourado. Então, algo bem para a época, nós podemos dizer que foi algo bem interessante, que chamou bastante atenção
pela maneira da construção e pelas cores empregadas, né? Então, uma exuberância. Outro teatro que nós vamos conhecer, agora nós vamos para Recife, é o Teatro de Santa Isabel, inaugurado em 1850 com o drama O Pajem, da Lujaborrota, de Mendes Leal. Foi escrita, né, um escritor português, e foi encenado na primeira metade do século XIX. Foi uma das peças mais encenadas nesse período. Então, eles tiveram a ideia de construir um teatro público no Recife, e essa ideia partiu de Francisco do Rego Barros, que era o conde de Boa Vista, que era o presidente da província nessa época. Então, foi uma época com muitas mudanças, que acabou afetando as estruturas materiais da cidade e também as feições portuguesas, enquanto cidade recém-saída do período colonial. Então, além de ter um valor cultural muito grande, tem um valor histórico também, certo? Além desses teatros, eu achei interessante a gente falar sobre o teatro maranhense, né? Em São Luís do Maranhão, nós temos o Teatro Arthur Azevedo, isso mesmo, que foi construído pela iniciativa de dois comerciantes da época, né, comerciantes portugueses, Eleutério Lopes da Silva e Estevão Gonçalves Braga. Então, eles vão se destacar aqui pelo conforto e o tamanho do teatro, já que esse não foi o primeiro teatro construído em São Luís do Maranhão, era o quarto teatro já construído. Só que os outros eram de menor porte, tinha uma ocupação menor também, certo? A primeira vez que esse teatro foi inaugurado, ele recebeu o nome de Teatro União e foi inaugurado em 1817, com a apresentação da Companhia Dramática de Lisboa. Só que depois ele recebe o nome de Arthur Azevedo para homenagear, né, um teatrólogo maranhense, certo, queridos? Já que a gente já estudou sobre teatro, uma outra modalidade de teatro também que nós temos é o teatro de rua, tá? Que se define por ser um teatro que é produzido em locais exteriores, então na rua, na praça, no mercado, no metrô, na universidade, na escola. É uma forma de teatro muito antiga, né? E a sua origem realmente é lá da antiguidade, já que a gente sabe que lá na Grécia Antiga colocou em cena os problemas das polis e dos cidadãos para público todo, né? Então um lugar aberto. E aí acabou-se que o teatro e a cidade eles foram sendo ligados, uma relação muito amigável, tá? E aí o que aconteceu? No período do Renascimento, o teatro se profissionalizou. E aí, seguindo a burguesia, criou-se um espaço teatral restrito, onde entrava-se quem poderia pagar pelo ingresso, né? Então, acabou elitizando o teatro. Então, o teatro ficou algo que era acessível apenas para as pessoas que tinham mais dinheiro, um melhor poder aquisitivo, tá? Então, isso foi um dos motivos que levou ao surgimento, o ressurgimento, na verdade, do teatro de rua. Então, eles queriam levar esse teatro às pessoas que não têm acesso ao teatro convencional. E foi também uma forma de teatro político, né? Porque eles podem fazer, dentro das suas peças teatrais, também as suas críticas aos problemas sociais, às dificuldades do povo, e eles vão ter um contato mais próximo, como era feito lá na Comédia dell'arte, né? Eles tinham um contato muito próximo, tá? E uma possibilidade bem interessante do teatro de rua é que a gente tem uma plateia muito heterogênea, porque são vários tipos de pessoas que vão assistir esses teatros nas praças da cidade, na rua. São pessoas das mais diversas faixas etárias, classes sociais, mentalidade. Então, este é um dos fatores mais interessantes do teatro de rua. E ele tem sido criado de forma que trabalha com a variedade de público, né? Então, eles fazem um teatro para realmente chamar a atenção do número mais variado de plateia possível. E assim eles levam o teatro às pessoas que desconhecem o teatro convencional. Claro que hoje isso já foi bem mais quebrado, né? Essa parte de teatro elitizado. Mas ainda existe. A gente pode pensar, por exemplo, que nós que moramos numa cidade pequena do interior não temos acesso ao teatro, né? Eu mesmo nunca entrei para assistir uma peça teatral no teatro da capital do nosso estado, né? Então, na nossa cidade, os teatros eles acontecem nas escolas, nas igrejas. Então, a gente tem a apresentação teatral, mas não num espaço único para aquele fim,
como as construções que a gente viu antigamente, tá? Quando tem de difícil acesso, até porque precisa se pagar a entrada. E aí o governo, hoje em dia, ele já trabalha muito para que tenha, sim, apresentações liberadas para o público, que as pessoas vão poder entrar, destinadas ao público infantil. Então, existe um trabalho bem interessante. Mas há que se valorizar também o teatro de rua, tá, gente? Não podemos esquecer. E aí, nós vamos agora para a parte da atividade. Nós temos na página 93 uma atividade de pesquisa, tá? Então, a primeira perguntinha lá diz em dupla, mas você já sabe, como estão em casa, será individual. Pesquise sobre os teatros apresentados no texto que acabamos de ler. Procure imagens e histórias, as peças que estão em cartaz. Escreva o resultado abaixo. Então, desses teatros famosos no mundo, vocês vão pesquisar algumas peças teatrais que foram apresentadas, que estão em cartaz, ou algum fato curioso sobre eles, tá? Na segunda questão, está perguntando se a gente conhece alguma casa de espetáculo ou teatro da cidade. Como nós não conhecemos, tá? Nós vamos pesquisar as peças que estão em cartaz no Teatro de São Luís, Teatro Arthur Azevedo, certo? Então, vocês façam uma alteração aqui na segunda questão, entendido? E aí, nós vamos para o teatro de rua, a atividade agora na página 95, certo? Onde nós vamos discutir a partir dos conhecimentos que nós já adquirimos até aqui. A primeira perguntinha: o teatro de rua tem o mesmo valor cultural que o realizado dentro de uma instituição? E aí vocês anotem as diferenças, tá? Depois, antes da segunda questão, vocês têm um texto que vocês vão ler. Nessa leitura que vocês farão, vocês vão grifar, circular, passar o marca-texto em todos os elementos do teatro que aparecem dentro do texto, tá? Por exemplo, lá no texto fala sobre o texto teatral, que é a mensagem passada pela peça. Então, o texto é um elemento característico do teatro. Outro elemento, figurino, maquiagem, tá? E outros que aparecem no texto. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre esses elementos. Pede para construir uma pequena peça teatral. Como a gente não vai construir essa peça teatral, até porque nós não teremos como apresentar essa peça teatral, o que nós vamos fazer? Nós vamos explicar cada elemento do teatro, tá? Fazer uma espécie de glossário mesmo, que já é até pedido, inclusive, na página 96, tá? Então, a atividade de casa de vocês, 95, 96 e 93, tá? Bons estudos, queridos!